Meus amados irmãos, graças a Deus por estarmos mais uma vez unidos e juntos no mesmo coração, no mesmo espírito, como é para ser. É assim mesmo. Nesse tempo, nós continuamos unidos em Cristo Jesus. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes ajude. Mais um domingo, é bom que você esteja aí na sua casa, junto da sua família, nós aqui interagindo nessa mesma graça, nessa mesma misericórdia e nessa mesma compaixão. A carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 1 e 2, nos diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muitos. Que Deus abençoe essa palavra lida em nosso coração. Meus irmãos, nós estamos bastante conscientes de que nós somos muito encorajados
sempre que nós vemos a generosidade de outros chegando até o nosso coração. A gente é muito encorajado quando a gente percebe que outros estão fazendo, que outros estão doando, que outros estão entregando, que outros estão partilhando, que outros chegam com grande alegria, com grande entusiasmo, com grande zelo, com grande esforço, com grande alegria, trazendo a generosidade deles até nós, fazendo isto conhecido de todos nós. A generosidade de uns toca assim o coração da gente. E o apóstolo Paulo termina esse texto lido dizendo: e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Generosidade toca generosidade, generosidade chama generosidade, generosidade estimula generosidade. É algo de cada dia que a gente percebe na vida de nossa igreja, quando pessoas que servem, pessoas que alegram-se em fazer, vão tocando o coração de outras pessoas, e outras pessoas vão sendo estimuladas no fazer, no partilhar, no repartir, em serem também generosas, porque a generosidade chega, a generosidade de Deus que chega no coração de uns, vai tocando o coração de outros. A generosidade de uns que chega, vai tocando no coração de outros, e assim toda a comunidade, toda a igreja vai sendo generosa. É bom que seja assim, é bom que todos nós sejamos generosos, todos nós podemos sim dar o nosso amor, todos nós podemos dar a nossa oração, todos nós podemos dar a nossa atenção, todos nós podemos dar uma mensagem, todos nós podemos dar um carinho, todos nós podemos dar um olhar doce, uma mão afetuosa, todos nós podemos dar uma oferta, uma contribuição, todos nós podemos entregar conforme a medida da nossa renda, um bem para a igreja de Deus ser sustentada, ser ajudada, um pão para outro ser alimentado. Vamos crescer nisto para a glória de Deus, vamos deixar que isto contagie a nossa igreja de tal maneira que todos nós possamos participar. Que o Senhor nos abençoe. Agora é a hora de nós estarmos fazendo isso. Esse é o momento, esse é um instante para nós dizermos: eu também quero contribuir, eu também quero ajudar, eu também quero participar. Nós estamos no momento de trazer o nosso pão para formar as cestas do nosso ministério diaconal, da nossa igreja, para que essas cestas sejam levadas até as nossas famílias. Nós estamos precisando de máscaras, nós estamos precisando de pão, nós estamos precisando de ofertas e dízimos para ajudar os projetos da nossa Convenção Batista da Paraíba. Nós estamos precisando de carinho, de serviços, de ideias, de generosidades as mais diversas. Eu quero desafiar você para que você possa se apresentar, se doar, apresentar a sua vida para servir com toda alegria. O zelo de todos nós vai estimular o zelo de tantos outros que precisam ser levantados e ajudados a partir da gente. Deus nos abençoe nessa tarefa. Meus irmãos, toda a paz de Deus para vocês, que Deus possa nos ajudar neste novo mês de agosto, que nós estamos iniciando, e vamos estar trabalhando o amor que gera a vida. Eu quero convidá-los para João capítulo 13, e nesse texto nós estamos com Jesus no cenáculo. Ele vai estar assim até o capítulo 17,
ele vai estar em intimidade com seus discípulos, uma conversa muito achegada, muito íntima. Ele vai estar junto com eles e lá ele vai estar profundamente abrindo o seu coração. Ele vai estar muito perto, ele vai estar retratando o ser amigo dele, ele vai estar abrindo as dores da sua alma, ele vai abrindo seu coração, ele vai estar mostrando o que é ser amigo, o que é ser amor, qual a proposta que ele tem no relacionamento para com eles. Eu quero ler esse texto e quero tirar algumas das lições que aqui nós encontramos para este tema que nós vamos trabalhar no mês de agosto, amor que gera vida. O texto diz assim para a gente: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo ele que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: o Senhor vai lavar os pés a mim? Jesus lhe disse: o que eu faço agora você não compreende, só vais compreender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca me lavarás os meus pés. Ao que Jesus lhe respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos vós estão limpos. Amém. Nós estamos diante de um texto que nos convoca ao entendimento de que o que Jesus mais nos convida é a sermos chamados a este relacionamento de amizade, de intimidade, de parceria com a presença dele. Assim é ele com o Pai, amigo achegado, amigo íntimo, amigo ligado, amigo unido. Assim é a Trindade, uma comunidade de amizade. E nesse texto nós temos o convite para que gozemos inteiramente
deste relacionamento com o nosso Deus. O nosso Deus que desde o início é esse Deus que visita como um Deus amigo. Desde o Gênesis, Deus é aquele que vai na virada do dia para a conversa pessoal, para a conversa chegada, onde ele ia ao jardim, chamando pelo nome, para uma conversa muito própria, muito pessoal, muito amiga. Ele chama Abraão de meu amigo. Ele chama a Moisés, aquele com quem a Bíblia diz que conversava face a face com ele. Ele é o Deus que se revela como um Deus que quer caminhar nesta relação de amizade, nesta relação de abertura, nessa relação onde a nossa conversa com Ele é uma conversa que brota em oração, brota em confissão, brota em comunhão, onde a nossa vida toda é uma vida de chamada para abrir o nosso coração para Ele. Nós estamos aqui em João capítulo 13, e João capítulo 13 é a terceira vez que Jesus vai em Jerusalém, e Ele vai agora para compartilhar os seus momentos finais com os seus discípulos, e Ele vai para dizer-lhes da sua mais profunda alma, do seu mais profundo coração. E quando ele vai como aquele que é amigo dos seus discípulos. É aquele que vai contar-lhes, inclusive, o seu segredo a respeito da sua vida que será doada. E nessa relação que Jesus abre de amizade com os seus discípulos, ele abre uma relação de parceria, ele abre uma relação de compactuação de toda a sua alma, onde nem mesmo sobre a sua morte ele deixa de falar. Ele abre a palavra da cruz, ele abre a palavra do sofrimento, ele abre a palavra da sua dor, ele conta a sua experiência do que ele sente, do que ele passa, do que ele sofre diante da cruz que ele enxerga diante dos seus olhos. Nisto, Jesus está contando para os seus discípulos o seu mais coração possível, mais a sua alma possível, o que nos leva a compreender que o amor que gera a vida é o amor que gera essa relação de abertura completa, abertura plena, abertura total de quem se dá numa relação de amizade. Nós entendemos que nesse texto, a amizade não é uma relação das pessoas que nos servem, mas é uma relação que nos leva a servir as pessoas. Nesse texto nós temos Jesus não se contentando em dizer assim: me sirvam, eu sou o mestre de vocês. Se coloque na posição abaixo de mim, mas ele diz assim: eu sou mestre e Senhor, mas eu quero demonstrar a minha amizade, me tornando aquele que servem a vocês. Eu acho muito bonito isto, porque geralmente nós pensamos que as pessoas que nos são amigas, elas são as pessoas para nos servir e não para que nós as sirvamos. Jesus está aqui sendo extraordinário quando diz que pessoas amigas são as pessoas com as quais nós temos uma relação
que nós as servimos, em vez de nós sermos por elas servidos. Isso faz muito sentido numa relação de amizade, porque a amizade mesmo é pura gratuidade. A amizade mesmo é juntar as pessoas para simplesmente estarmos junto delas. É estar com as pessoas porque nós gostamos delas. Nós queremos estar bem com elas. Não é uma relação que envolve hierarquia. Não é uma relação onde nós esperamos que as pessoas nos sirvam. É uma relação onde nós temos todo o prazer e toda a alegria em servi-las. Jesus vai às pessoas, diz o texto, em estado de nudez. Ele se desnuda completamente. Ele tira as suas vestes principais. Ele coloca uma toalha na sua cintura. E essa toalha é tirada à medida que ele vai servindo. Ele vai se despindo completamente. Ele vai se abrindo completamente numa relação de pura amizade, de puro serviço, de pura entrega, de pura doação, para demonstrar o seu amor amigo, para demonstrar o quanto ele tem amado os seus discípulos e o quanto essa amizade que um dia nasceu junto ao mar da Galileia é uma amizade contínua, é uma amizade querida em continuidade, é uma amizade que ele quer dar evasão de amor, é uma amizade que ele quer servir, é uma amizade que ele quer estar disponível para elas. Ele não se importa o quanto essas pessoas o servirão. Ele tão somente tem desejo de servir, ele tem desejo de juntar, ele tem desejo de estar ao lado e perto dessas pessoas. É muito interessante que nós estejamos compreendendo que amigos são pessoas que já venceram os bloqueios. Imagine nesse texto que Pedro tem os bloqueios hierárquicos. Pedro ainda diz assim: Senhor, tu és maior do que eu é que tenho que lavar os teus pés, e não tu lavares os meus. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, se tu não venceres essa hierarquia de bloqueios, tu não podes ser o meu amigo. A amizade é sempre uma relação entre iguais. Ou a gente serve, ou a gente vive na solidão. Ou a gente serve, ou a gente vai morrer no egoísmo, na vaidade, na prepotência, na lucidez da gente, na razão da gente. E a gente vai terminando e vai terminar ficando só. Eu imagino o quanto deve ser triste uma pessoa que preferiu ficar na sua prepotência, na sua vaidade, na sua razão solitária, diante do seu espelho e dizendo: eu sou o extraordinário. No entanto, sozinho, no entanto, na sua solidão de prepotência. A amizade, ela se desfaz de si mesmo para estar juntado de pessoas, para estar rodeado de pessoas, para estar na companhia e na comunhão das pessoas. Ela é capaz de tirar de si mesma a prepotência, a vaidade, as razões que ela entende que são razões inúteis, e ela dispensa tudo isso. E ela diz: é melhor estar rodeados de amigos,
com os quais eu posso conversar, com os quais eu posso considerar e avaliar as minhas prepotências, as minhas razões, as minhas vaidades, deixando que eles me avaliem, me olhem, me percebam e tê-los juntos a mim para me ajudarem e sermos uma mesa de comunhão, do que viver numa solidão de prepotência, de vaidade, de orgulho, de arrogância, de razões que não fazem nenhum sentido. Jesus está aqui numa sala onde, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Mestre, mesmo sendo o dono de toda a verdade, ele se humilha, ele se torna escravo de todos, ele se dá ao direito de ser aquele amigo que serve, aquele amigo que chega perto, aquele amigo que chega junto, aquele amigo que diz assim: eu prefiro servir nesta sala do que ficar na minha posição de mestre e de senhor, sem que nada aconteça nesse ambiente, para que todos possam ser lavados e todos possam ser limpos e haja uma comunhão acontecendo neste ambiente e todos sejam, portanto, amigos, livres, satisfeitos e possam considerar no seu coração o valor da amizade. A nossa vida só vale se for uma vida cheia de amigos. A nossa vida só tem sentido se ela acolhe pessoas. A nossa vida só tem sentido se ela ajunta pessoas para festejar a existência, para celebrar a vida e para fazer valer a comunhão que vai criar uma relação de percepção interior, uma percepção de que vale a pena servir sempre, vale a pena trabalhar sempre pela comunidade, vale a pena trabalhar sempre por uma comunhão que festeje a existência. Eu continuo pensando, eu continuo crendo que o amor que gera vida é amor que chama para estar junto, é o amor que descobre de mãos dadas e perto os olhares a alegre e intensa beleza de viver. É amor que aceita a imperfeição do outro e se põe em gestos de entregas e doados serviços, deixando as pessoas com vontade de viver. Amor que gera vida é chamado, que ilumina os olhos e corações para outros pontos de vista serem acordados e pontuados. Afinal, o amor precisa de companhia. Não é à toa que nesse texto a gente vê, depois do gesto de Jesus, Pedro querendo ser não apenas de pés lavados, mas Pedro querendo ser inteiro de Jesus, completo de Jesus. Porque quando a gente tem uma amizade que serve, mais cedo ou mais tarde, esta amizade vai tocar o coração. Eu convido você e desafio você para ter uma amizade que faça a vida de alguém ser servida, mais do que você querer que alguém lhe sirva. O Evangelho é: melhor coisa é dar do que receber. Que Deus te abençoe a entrar neste mês com todo o ânimo, com toda a força e com todo o encorajamento. E que a gente viva este amor que gera vida, esta amizade que sirva, esta amizade que esteja disponível para quebrar bloqueios e para ajuntar pessoas
porque o amor gera companhia. O Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre missões estaduais e agora a última vez, né? Acabou o mês de julho e, portanto, nós não teremos mais os momentos missionários para tratar de maneira mais específica sobre esse tema.
Mas eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que pudemos viver esse mês. Nós tivemos missionários falando nos nossos cultos de oração, nos mostrando os desafios que existem nos campos, nos falando um pouco sobre a sua experiência, de como eles chegaram no campo onde estão hoje, e nos trazendo mensagens que nos lembraram da nossa responsabilidade e nos motivaram ainda mais a continuar participando da obra missionária. Podemos ouvir também mensagens falando sobre relacionamentos discipuladores e como podemos fazer com que nossos relacionamentos gerem novos discípulos para o reino de Deus. Nos nossos domingos tivemos a participação, pastores pregando sobre isso. Agradecemos pelos eventos com os quais podemos colaborar ou podemos promover, tratando também da questão de missões, de evangelização, e como nós podemos nos envolver mais nisso, como podemos realizar de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva essa questão de fazer com que pessoas conheçam a Cristo e como isso acontece no mundo inteiro, especificamente a questão da perseguição, como foi tratado no Simpósio Movimento. Nós queremos agradecer a Deus porque nós pudemos participar da campanha de oração pelo Brasil no dia 19, porque os irmãos participaram junto, foi muito bom ter a participação de vários irmãos, várias famílias nesse momento. E o ideal é isso, que possamos estar sempre juntos, estar nos envolvendo ao máximo, para que nós como igreja possamos fazer as coisas acontecerem, possamos andar juntos com um propósito comum. E nós continuamos com esse propósito. O trabalho em missões é feito sempre, o ano inteiro. Você pode continuar com suas orações, buscando motivos de oração novos nos sites das juntas de missões nacionais e estaduais, no site da nossa convenção. Você pode continuar contribuindo, adotando um missionário, adotando um projeto, contribuindo para o projeto Mão Amiga, que ainda está em atividade. Você pode também estar atento para as oportunidades que surgirão de conhecer campos missionários no futuro. E você pode também perguntar a Deus o quanto Ele deseja que você se envolva, no sentido de, se você está aqui para realizar uma missão neste local agora, nessa cidade de Campina Grande, ou se você está, na verdade, sendo chamado para ir para outro lugar, estejamos sempre pensando a respeito disso e orando a Deus a respeito desses assuntos. Por fim, gostaria de lhe lembrar que a nossa campanha ela vai até o dia 16. Então, a arrecadação financeira para alcançarmos nosso alvo financeiro vai acontecer até o dia 16 de agosto e você pode contribuir até lá. Se você não entregou ainda, se você ainda tem oferta para entregar, faça isso, participe desta campanha. Convido você agora para a bênção dos apóstolos, para nós estarmos celebrando a nossa unidade, agradecendo a Deus por mais esse dia e pedindo ao Senhor que nossa semana seja cheia da presença de Deus. Eu quero lembrar para você que nesta semana nós teremos nosso culto de oração, nossa live de oração será com o pastor Itami Neves, quinta-feira à noite pelo YouTube. Eu quero lembrar você desse compromisso, participe com a gente dessa live. Pastor Itami Neves estará nos trazendo uma palavra de Deus na quinta-feira, 19h30. Toda a igreja está convidada para estarmos juntos em adoração e louvor ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por este momento de adoração, este momento real de culto que nós estamos te prestando. Graças a Deus, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua mão poderosa, por tua companhia em cada instante da nossa vida. Que agora, Senhor, o teu amor seja conosco, a tua graça preciosa derramando-se sobre nós, esteja nos fazendo alegres e comprometidos contigo, e que o poder do teu Espírito Santo esteja nos animando e nos fortalecendo para uma semana cheia de adoração, de crescimento e de conhecimento de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.